Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora. Nesse vídeo eu vou falar um pouco das abordagens psicológicas, né? A gente já falou que o conhecimento, em algum momento da história da humanidade, foi dividido em várias disciplinas, né? Medicina, direito, filosofia, e surgiram outras profissões como a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, enfim. Falamos também que dentro da psicologia a gente pode escolher abordagens de trabalho, pode escolher ser comportamental ou ser existencial ou ser da psicologia analítica e falei que a psicologia são psicologias, né? Tanto no sentido de terem várias abordagens de trabalho, como no sentido de ter vários campos de trabalho: psicologia clínica, psicologia social, psicologia organizacional, psicologia comunitária, psicologia do trabalho. Hoje eu vou falar um pouco mais das abordagens, né? Eu disse no primeiro vídeo que a psicologia nasce do encontro da biologia e da filosofia. E com isso, há abordagens que são mais médicas, mais vinculadas ao modelo médico, ao modelo biológico, e existem abordagens mais filosóficas, mais próximas da filosofia. Uma vez eu dei uma entrevista para um estudante de psicologia, ele quis saber assim, como você escolheu a sua abordagem? Eu disse para ele que é um encontro. Eu acredito que não é só o psicólogo que escolhe a abordagem, no caso o estudante de psicologia. Eu acho que há um encontro, porque cada abordagem tem uma visão de homem e de mundo e tem um propósito no atendimento. Cada atendimento psicoterápico, por exemplo, na clínica, se você for psicólogo, você vai ter que responder ao Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia. Então tem um modelo, né? A terapia é sempre sigilosa, deve ser. Você só pode usar práticas que já foram aprovadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Se você quiser introduzir uma prática nova, você pode, mas você tem que justificar por que você está fazendo aquilo, por que você está usando aquela forma de trabalho, né? São 50 minutos, no geral, a sessão de terapia. No geral, uma vez por semana, porque as pessoas não têm dinheiro ou não têm tempo, enfim. Então, tem algumas coisas do enquadramento que é igual, mas de onde parte, onde quer chegar, pode ser muito diferente entre as abordagens. Eu vou dar aqui alguns exemplos, porque existem inúmeras abordagens de terapia. Provavelmente a gente está conversando aqui, alguém está pensando numa abordagem de terapia nova, né? Então eu vou falar as mais conhecidas. Tem a psicanálise, é um corpo de conhecimento à parte, mas ela é estudada na psicologia porque ela faz parte tanto da história do conhecimento quanto da história da psicologia. E como vocês sabem, ela foi criada por um médico, então na época do modernismo. Então ela tem um modelo muito médico de classificação e parte das doenças, né? De modelos de estruturação de que eles chamam de personalidade. Tem a psicologia analítica, que é do Jung, que tem uma ampliação e algumas modificações em relação à psicanálise. Tem os arquétipos, tem a sombra, tem o inconsciente coletivo. Mas ambas as teorias, né, porque são teorias, elas tentam partir do fato de que a gente tem um aparelho psíquico. E nesse aparelho psíquico tem o inconsciente, né, um inconsciente subjetivado. E a partir dessa teoria, eles acreditam que enquanto a gente não tem um conhecimento desse inconsciente, a gente vai ser dominado por ele, a gente vai agir de acordo com ele, né? O Jung tem um conceito de integração da sombra, né? No que ele chama da metanoia. A metanoia seria um momento da metade da vida, que antigamente era com 40, acho que hoje deve ser com 50, não sei. E aí a integração dessa sombra, você pode descobrir coisas novas, você pode mudar muitas coisas na sua vida nesse período, enfim. Tem a psicologia comportamental, parte do princípio de que a gente, o ser humano, é um organismo que se comporta através de estímulos. Então, eu vou ter um estímulo do ambiente e eu vou me comportar.
e eu posso modelar esse comportamento, eu posso modificar esse comportamento de acordo com a transformação dos estímulos do ambiente ou da mudança do ambiente. A psicologia cognitiva, a terapia cognitiva, ela fala que a gente recebe um estímulo, a gente pensa alguma coisa a respeito desse estímulo, baseado nas nossas crenças e nos nossos valores, e aí a gente se comporta. Então eles agem mais nas nossas crenças, nos nossos valores, no que eles chamam de crenças centrais, muitas vezes. Daí tem a terapia haitiana, que é uma terapia corporal, desculpa, e muito preocupada com a questão pública, política, tudo que é feito para repressão do ser humano, não é? Também feita por um médico. Jung, o Reich e o Freud eram médicos, né? E aí tem a sistêmica, que é uma abordagem que já começou multidisciplinar, né? Porque começou com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, é muito focada nas relações, né? Então a minha especialização em terapia de casal e família é na sistêmica. Dentro da sistêmica tem 3 abordagens: a intergeracional, a estratégica e a narrativa. Isso não importa muito agora, depois eu posso falar disso em outro momento. E tem as terapias que são mais filosóficas. Então, por exemplo, a minha terapia, Fenomenologia Existencial Hermenêutica, é baseada na ontologia fundamental do Heidegger. Não existe dentro, fora, quer dizer, existe dentro, fora, mas assim, o dentro de mim, nossa, isso aqui eu preciso resolver dentro de mim. O dentro de mim já é recheado de mundo, do meu mundo. O que eu estou pensando dentro de mim? Eu estou pensando no coronavírus, eu estou pensando o que a Organização Mundial de Saúde falou, o que o presidente do meu país falou, o que está acontecendo com os meus amigos que moram na Europa, o que está acontecendo com gente que eu conheço que mora nos Estados Unidos, entende? O fora está recheado, o dentro está recheado de fora. E eu só existo também no mundo. Eu já estou no mundo, não tenho a opção de não estar no mundo, de não estar com as pessoas, de não estar em relação. Ah, mas e quando eu estou isolado? Eu estou isolado do mundo, eu estou em relação com aquele mundo no isolamento. Então, para o Heidegger não há essa possibilidade de eu ter um mundo interno, encapsulado. Então, como que é para a gente? A gente estuda os problemas existenciais. Não os problemas psíquicos, nem os problemas comportamentais. Os problemas existenciais. E o que a gente acha que é um problema existencial? De cara, o ser humano não tem uma bula. Ele não tem um roteiro. Olha, vai acontecer isso e isso na sua vida, e depois vai acontecer isso e isso, e vai acontecer aquilo. Você não sabe. É incerto. A gente fala assim, até amanhã, mas a gente não sabe se vai ter amanhã. A gente fala porque a gente espera que tenha, mas a gente não sabe. E a gente tem que escolher entre o que é possível no nosso mundo fático. Então, assim, eu não posso escolher tudo o que eu quiser. Eu não posso escolher nascer na Argentina, porque eu já nasci no Brasil. Né? Eu não posso escolher ser homem, ter nascido homem. Estou falando de mudança de sexo, porque eu nasci mulher. Eu não posso escolher, eu gostaria de nascer em 1940. Não posso, porque, enfim, eu escolho dentro do que é possível no meu mundo fático. Só que qual é o drama da escolha humana? A gente não sabe o resultado da nossa escolha. A gente não sabe o que vai acontecer. Então é muito comum, depois que tem um desdobramento de algo que a gente escolheu, a gente fala, puxa, mas por que eu fui escolher isso? Eu tinha tal opção, por que eu não escolhi aquilo? Porque você achou, na época da escolha, que isso era o melhor, né? Então, essas são questões existenciais. E essas teorias que inventaram, que eu acabei de falar, psicanálise, teoria comportamental e outras teorias sobre o ser humano que existem, elas só são possíveis porque nós somos aquele ser que pergunta pelo sentido do ser. O Dasein, como Heidegger fala, que a gente pode... É difícil traduzir, mas é ser no mundo, ser aí... Ele é aquele que pergunta,
Ele fica perguntando, você vê qualquer entrevista sobre coronavírus, as pessoas querem saber, mas o que vai acontecer depois? Como vai ser nossa vida depois? E fica filosofando também, nossa, esse é um momento de refletir, esse é um momento da humanidade pensar que precisa ser mais solidária. Ou tem gente que diz, não, agora que o capitalismo vai acirrar. Tem gente que diz, nossa, que ridículo ficar pensando que esse é um momento de reflexão. E as pessoas que estão na rua, que não tem álcool gel, que não tem água, e as pessoas que estão na favela. Tem pessoas que estão preocupadas, por exemplo, no nosso país a gente tem um presidente que está forçando a população que só tem comida se trabalhar naquele dia ou naquela semana a ir para a rua, né? Forçando, entre aspas, porque não libera o benefício que a Câmara já aprovou, nem que o Senado aprovou. Então, o ser humano é esse, que fica se perguntando o que vai acontecer, o que eu devo escolher, mas por que me aconteceu isso? Por que a vida não é assim? Por que a vida não é assado? E nesse sentido a gente cria as teorias. E a gente não para de ter teorias sobre tudo, sobre as coisas, sobre a nossa vida, sobre quem a gente é, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Então, a terapia fenomenológica existencial hermenêutica parte do princípio de que a gente não tem uma personalidade fechada, que a nossa vida não está fechada e que a gente não é determinado exatamente pelo nosso futuro. Ela parte do princípio de que a gente é uma história que está acontecendo, que a nossa essência é a nossa existência. Isso que é duro. Por isso que a gente só pode dizer o que uma pessoa foi quando ela findar. Fulano foi tal coisa, né? Olha como eu me emociono quando eu falo isso. Por isso que eu digo que a escolha da abordagem psicológica é um encontro. Porque eu, por exemplo, eu já trabalhei nos 3 hospitais maiores de São Paulo, poderia ter feito psicologia comportamental, ou poderia ter me associado ao modelo médico, talvez estivesse mais rica. Mas eu concordo plenamente com isso, que a vida não tem um protocolo, que não existem 2 vidas iguais, que a gente sempre vai se arrepender das nossas escolhas, que a gente sempre vai ter novidade da nossa vida, mesmo que a gente tenha 90 anos, esteja em casa, de repente pode surgir um coronavírus. Você estava lá na sua casa, já no fim da sua vida, de repente tem um monte de coisas novas na sua vida e você vai sempre ter que fazer escolhas e sempre que tomar decisões sem saber das consequências exatas. E a gente tem, para a fenomenologia existencial hermenêutica, a gente não tá, o fato da gente não estar pronto, a gente é falta. Então a gente tem que ser. Então nós mesmos somos uma questão para nós. De certa forma a nossa existência pesa para nós, né? Por exemplo, os animais, eles têm sentimentos e a gente não sabe muito, mas eles não têm essa ideia de que eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ser tal coisa, eu preciso fazer esse sacrifício para tirar aquele diploma que eu quero, eu preciso sair desse casamento, senão isso vai corroer a minha vida, ou eu preciso fazer uma aliança com alguém porque eu não estou conseguindo fazer. São questões humanas que os animais não têm, são próprias do ser humano, então são questões existenciais. Então, essas diferenças na abordagem faz toda a diferença, porque eu, sendo essa terapeuta, quando eu recebo o meu paciente, eu vou olhar para ele sabendo que eu estou recebendo esse ser para o qual a própria existência é uma questão. Eu não vou ter uma resposta para ele. Eu vou ajudar ele a se aproximar dele para saber se ele está fazendo escolhas que são mais próximas do que ele quer. E não mais próximas do que o falatório do mundo. Porque o falatório do mundo fala o tempo todo o que você deve ser, o que você deve fazer. Né? A psicologia comportamental vai olhar mais o diagnóstico. Olha, meu paciente está lavando muito as mãos. O que eu posso fazer para ele lavar menos as mãos? Né? A psicanálise provavelmente vai tentar compreender que significados que tem aquela lavagem da mão. Todas vão tentar entender o significado, mas tentar pesquisar no passado, na vida daquela pessoa.
Então, o vídeo já ficou muito grande, eu não vou falar mais, falei mais da fenomenologia existencial hermenêutica hoje. Então, fiquem em casa, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Fiquem em casa para a gente diluir a curva do contágio de coronavírus e nosso sistema de saúde dá conta. Até o próximo vídeo, tchau!